Hoje, veremos o mistério dos animais encontrados vivos dentro de rochas. Quando as rochas estão em formação, pode acontecer de algumas delas ficarem ocas. Isso acontece devido a algumas condições que elas são submetidas. Por dentro são compostas de minerais que podem ser cristais que ficam isolados, cobrindo a parte interna das rochas ocas, e geram esta beleza da natureza. Este processo pode levar alguns milhões de anos, e essas estruturas rochosas são conhecidas como geodos. O curioso é que existem relatos registrados de animais que são encontrados dentro dessas estruturas. Tá legal? Você vai me dizer que é normal encontrar animais dentro de rochas, afinal, muitos fósseis são encontrados assim. E é aí que o mistério começa. Existem alguns relatos registrados de animais encontrados vivos dentro dessas rochas, com início por volta do século XV, na Inglaterra, mas ganhando popularidade só no século XIX. Os relatos dos animais, que na sua maioria são anfíbios, parecem ficar num estado de hibernação, e despertam alguns minutos após a rocha ser quebrada. As primeiras histórias contadas são supostamente de trabalhadores, que trabalhavam em minas de carvão, e ao quebrar algumas rochas ou pedaços do próprio carvão, surgem animais vivos de dentro delas. Outro detalhe curioso é que não parece haver qualquer entrada que eles possam entrar, o que nos induz a acreditar que eles estão lá desde que as rochas se formaram, ou seja, alguns milhões de anos. Antes de continuar com o vídeo, se está gostando do conteúdo até aqui, deixe o like e inscreva-se no canal, e veja as histórias mais inacreditáveis, bizarras e assustadoras da humanidade. Existem pelo menos mais de 200 relatos históricos de animais que são encontrados vivos dentro de rochas. E apesar desse assunto não ser levado a sério pela ciência, este fenômeno foi relatado por algumas figuras importantes na história da humanidade. Alguns exemplos são o cirurgião francês Ambroise Paré, considerado um dos pais da cirurgia. Foi um dos pioneiros nas técnicas em cirurgia e inventor de vários instrumentos cirúrgicos, além de médico do rei Henrique III da França. Em seu relato descrito em um registro anual, ele contou que estava perto de uma aldeia de Meudon, e um homem estava trabalhando para ele quebrando algumas rochas. Ao quebrar uma rocha muito dura, viram dentro dela um sapo cheio de vida. O curioso é que não havia qualquer indício de entrada que o animal pudesse entrar. O médico ficou intrigado com o que estava vendo, mas o trabalhador disse que não foi a primeira vez que encontrava sapos e animais semelhantes dentro de grandes pedaços de rochas. O primeiro professor de química da Universidade de Oxford, Robert Plot, também comentou em alguns de seus escritos. Figuras como John Wesley, Charles Dickens e até Benjamin Franklin, primeiro presidente dos Estados Unidos, também relatam casos, além de outras figuras importantes da história. Revistas como Forbes, The Guardian e Scientific American também já deram atenção ao assunto, publicando artigos sobre os casos. Em Durham, na Inglaterra, mineradores encontraram um sapo vivo dentro de uma rocha, a 25 metros de profundidade. De acordo com o relato, o sapo parecia estar cheio de vida, e não era semelhante às espécies de sapo conhecidas. Fez um barulho como se fosse um latido, e tinha estranhas e longas pernas traseiras. As estimativas apontaram que, pela profundidade que ele foi encontrado, deveria ter pelo menos uns 6.000 anos. Em 1856, num jornal famoso da Inglaterra, foi publicado um artigo curioso para a época. Nele tinha o relato de que trabalhadores franceses estavam cavando um túnel ferroviário, e após quebrarem uma grande rocha, uma criatura alada saiu de dentro dela, caminhou alguns metros e fez um barulho estranho. Logo em seguida a criatura caiu morta e imediatamente virou pó. Diante das características da criatura, concluíram que parecia ser um pterodáctilo. Ou seja, um pterodáctilo de milhões de anos estava preso vivo dentro de uma rocha. Esse foi basicamente o conteúdo do artigo. Apesar do artigo afirmar os fatos com tanta certeza, com o passar do tempo perceberam que o incidente não possuía qualquer prova de que seria verdade, e este era um forte indício de que se tratava de uma fraude. Mas ninguém se interessou em provar definitivamente que a história era falsa, ficando por isso mesmo. Sabemos que, biologicamente, é impossível para seres vivos ficarem presos por tanto tempo, mas os supostos relatos podem deixar as pessoas com uma pulga atrás da orelha. Como já disse, esse fenômeno não é levado a sério pela comunidade científica, e a explicação mais aceita entre eles é que os animais estão por perto justamente na hora que a rocha é quebrada, dando a impressão de que saíram de dentro dela. Mas por que existem relatos de tantas pessoas em diferentes lugares? Seriam todos uma grande fraude, ou existe algum fenômeno ainda não descoberto? Os casos ainda são uma incógnita, mas os relatos existem. Se gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal para ver as histórias mais malucas e bizarras da humanidade.